É importante compreender todo o pavor e todo o ódio que o escrito deste pequeno livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, suscitou em Satanás e no inferno. É importante compreender todo este pavor e todo este ódio para que nós possamos compreender esta arma espiritual com a qual nós iremos derrotá-lo. Deus, quando Ele permitiu que o demônio escondesse o tratado durante 130 anos, Ele fez-nos compreender isto. Esta é a pedagogia de Deus. Deixando o inimigo agir, faz com que ele mesmo manifeste a arma com a qual nós iríamos derrotá-lo. Na verdade, tudo que nós precisamos como cristãos é amar a Deus. E a verdadeira devoção a Nossa Senhora nos conduz a isto, a um amor verdadeiro a Deus, porque nos leva ao cumprimento da sua vontade. Porque amar a Deus não é um sentimento, não é uma teoria, uma filosofia, não é uma poesia, simplesmente. Amar a Deus é um ato concreto, é uma escolha. Amar a Deus é, portanto, uma opção que se faz pela vontade de Deus. E a consagração a Nossa Senhora, a total entrega a ela, tem por objetivo justamente isto: nos conduzir ao conhecimento e à vivência da vontade de Deus. E isto neutraliza o plano do inimigo. Porque qual é o plano de Satanás? Qual é o objetivo do demônio? O objetivo do demônio é arrastar para o inferno o maior número de pessoas possível. O objetivo do demônio é nos tirar do caminho de santidade, de salvação. É vingar em nós o castigo que ele sofre pela escolha que ele fez. Como ele nunca mais poderá ser feliz porque escolheu o inferno, porque nunca mais poderá ser feliz, e como ele não pode atingir Deus diretamente, ele tenta atingir os filhos de Deus, tentando-os para desviá-los do caminho de santidade e, portanto, do caminho de salvação. A verdadeira devoção a Nossa Senhora nos leva a esta intimidade com Maria, de forma que nos faz descobrir com mais facilidade estas artimanhas do inimigo, de modo a poder vencê-las com mais precisão. E não apenas nos faz ver as artimanhas, as ciladas do inimigo, alcança-nos a graça para que nós possamos de fato derrotá-lo. Porque esta é a missão de Nossa Senhora. Esta é a missão dada por Deus. Deus disse disse ao demônio, eis que a mulher e a sua descendência te esmagará a cabeça. Portanto, ela, quando recebe de Deus esta missão, evidentemente que recebe os meios de cumprir esta missão. Quando Jesus, na cruz, ele nos entrega a Maria e estabelece-a a mãe de todos nós e faz dela, de fato, esta formadora dos seus filhos, quando faz dela uma autoridade sobre as nossas vidas e os nossos corações, ele está então dando curso ao cumprimento da profecia. A profecia que diz que o inimigo teria, portanto, a sua cabeça esmagada pela mulher e a sua descendência. O Tratado da Verdadeira Devoção, simplesmente, ele explicita isto. Ele explica de maneira maravilhosa, de maneira simples, profunda, como que esta entrega à Santíssima Virgem nos conduz a este amor mais profundo a Deus. Como que esta entrega à Santíssima Virgem nos faz, na vida espiritual, vencer estas batalhas que nós travamos, porque de fato nós nos encontramos em uma guerra espiritual contínua e aqueles que não se dão conta disto facilmente são vencidos pelo inimigo. Portanto, o Tratado da Verdadeira Devoção, quando ele foi escondido em 1712, portanto, e permaneceu escondido até 1843, esse período de 130 anos é suficiente, por demais longo, para que nós não possamos perceber todo o medo que o demônio tem desta devoção. O raciocínio do inimigo, o raciocínio de Satanás foi muito lógico. Ele disse: se o mundo conhecer esta devoção, se o mundo conhecer esta consagração, o meu reino estará destruído e a minha cabeça estará esmagada. Portanto, façamos de tudo para destruí-lo, ou ao menos para escondê-lo. Deus não permitiu, portanto, como já dissemos, que fosse destruído, mas permitiu que fosse escondido. E assim,
O demônio, pretendendo-se sábio, na verdade foi estulto. Pretendendo-se esperto, na verdade ele foi estúpido. Por quê? Assim, pensando que escondendo o tratado, resolveria o problema, apenas chamou a atenção de todos para aquele livro, para aquele singelo escrito. Desta forma, nós podemos ver que ali estaria a resposta e a arma para se cumprir a profecia. Quando em Fátima, 200 anos depois, Nossa Senhora aparece, ela vai fazer-nos ver, de fato, que a estratégia de Deus permanece a mesma e que cabe-nos a nós, de fato, colocar em prática aquela ordem que Deus estabeleceu. Cabe-nos a nós aceitar a pedagogia e a ação de Deus, a fim de que nós obtenhamos a vitória, seja em nossa vida individual, no nosso esforço de santificação, seja como igreja, no cumprimento, portanto, dos desígnios de Deus. Nossa Senhora, nas suas aparições, estas reconhecidas pela igreja como autênticas, ela vai dizer esta frase, manifestando o anseio, o desejo do coração de Cristo, ela vai dizer aos pastorinhos: o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E depois ela vai dizer, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O que muitos não percebem é a ligação imprescindível que existe entre as duas coisas, entre o desejo do coração de Cristo e esta outra profecia, que nos enche de alegria e alívio, de esperança, pela qual sabemos que, por fim, o Imaculado Coração triunfará, ou seja, Nossa Senhora conduzirá todos ao amor verdadeiro a Cristo. Mas para que esta profecia se cumpra, aquela outra precisa se cumprir primeiro. Para que aquela profecia do reinado de Jesus Cristo, do triunfo do Imaculado Coração, se cumpra, há algo a ser feito antes disto. E este algo é estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o que é esta devoção? O que é? No que consiste a devoção ao Imaculado Coração de Maria? A devoção ao Imaculado Coração de Maria consiste na vivência daquela devoção que Jesus Cristo mesmo estabeleceu na cruz, daquela devoção que Jesus quis que nós tivéssemos para com a sua Mãe Santíssima ao nos dar por mãe. Aquela devoção que nos fez submissos a ela como filhos e que estabeleceu como autoridade sobre nós. Aquela devoção que é expressa de maneira maravilhosa no Tratado da Verdadeira Devoção, que nos faz reconhecer esta maternidade espiritual da Santíssima Virgem e assim nos submeter a ela amorosamente, a fim de que com ela aprendamos a amar Jesus, colocando em prática tudo o que Ele mandou. Meus amados irmãos, é tempo, portanto, de nós cumprirmos aquilo que Nossa Senhora, em muitas ocasiões, já nos manifestou, já nos pediu, aquilo que Jesus, em muitas ocasiões, a almas privilegiadas, a santos e a confidentes, também manifestou. Ele quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração de sua mãe, a fim de que, desta forma, a humanidade, especialmente os cristãos, de fato, aprendam melhor a vontade de Deus. Alguém poderia objetar, mas nós não temos para isto a igreja? Nós não temos o catecismo para nos ensinar a vontade de Deus? Temos. Nós temos tudo isto. Nós temos os sacramentos, nós temos todos os meios de santificação. A palavra, o magistério, os sacramentos, o exemplo da vida de muitos santos e santas. Agora, a pergunta é, pelo fato de termos tudo isso, aliás, mesmo tendo tudo isso, nós todos, a humanidade, especialmente em nossos dias, nós estamos mais santos? Nós temos feito o uso correto dos meios de santificação que Deus nos deu, que nos proporcionou por meio da Santa Igreja? A resposta é não. Infelizmente, a humanidade, ela tem piorado sempre mais. Sempre mais. Basta ver as estatísticas, o número de divórcios, o número de abortos, o número de pessoas que vivem, de fato, uma vida desregrada, o número de jovens viciados em droga, o número de famílias que se desfazem, o número de pessoas que vivem nas falsas doutrinas, espiritismo, protestantismo, outras religiões que não têm em Cristo o seu Salvador, o número de pessoas
que aderem a tantas seitas, a pessoas que, enfim, de maneira equivocada, buscam, entendeu? Vida espiritual aonde não se pode encontrar, pessoas que não apenas vivem o pecado, mas promovem e fazem apologia do mesmo. Então, o nosso mundo, infelizmente, ele tem caminhado de mal a pior, embora nós tenhamos todos os meios de santificação e salvação. O que nos falta é, de fato, reconhecer a bondade, a grandeza do amor de Deus por nós. E por isto, nós precisamos voltar-nos a Maria, porque sistematicamente, o nosso mundo tem sido atacado, o nosso mundo tem sido atingido pelo inimigo. As pessoas, os seres humanos, as famílias e mesmo muitos dentro da igreja têm sido enganados. Então nós precisamos, de fato, desmascarar o inimigo, neutralizar a ação dele em nossa vida, na vida de nossas famílias, de nossas comunidades em maneira geral. Nós precisamos enxergar com mais clareza a vontade de Deus, a fim de que nós possamos acolhê-la e vivenciá-la de maneira mais profunda. Aqui entra a verdadeira devoção. Nossa Senhora disse em Fátima, e nós precisamos abrir os ouvidos do coração, estarmos atentos aos desígnios de Deus. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Portanto, amados irmãos, cabe-nos a nós a responsabilidade, não apenas de conhecer e vivenciar a verdadeira devoção, mas também de difundi-la aos outros, como meio de conhecer melhor a vida espiritual, como meio de se precaver de toda essa ação do inimigo, e de neutralizar toda este modo, de toda essa sua ação destruidora em nossas vidas e de nossas famílias. De fato, conhecer a verdadeira devoção, ler o tratado e fazer a consagração que aqui é contida, é cumprir de maneira mais perfeita aquilo que Jesus disse no Evangelho, aquilo que Nossa Senhora manifestou em Fátima. E isto, dessa forma, nós e a humanidade toda será beneficiada, porque nós cumpriremos de maneira mais perfeita a vontade de Deus.